Quero agradecer de novo o convite, né? É sempre uma honra participar e tentar contribuir um pouco para a nossa atuação, principalmente no âmbito hospitalar, que um grande desafio aí que a gente tem na nossa prática clínica, tá? Muito obrigada. E peço também que todas as perguntas, dúvidas, ou até às vezes comentários, né, Eva? A gente sempre fala que é muito importante quando a gente está acessando um conhecimento fazer uma correlação mesmo com o que a gente vê na prática clínica, né? Então, colocar isso, né, no chat é importante para a gente trazer reflexões também e, lógico, melhorar a nossa prática, né? Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho dessas medidas, né, de funcionalidade, a gente vai discutir um pouco de avaliações de mobilidade, fragilidade, coisas que a gente tem visto bastante na nossa prática clínica que ajudam a enriquecer a nossa atuação profissional no ambiente hospitalar, tá? Se a gente for pensar, principalmente os pacientes que experimentam uma internação hospitalar com na unidade de terapia intensiva, né? Então, com uma história clínica de doente crítico, 24 a 35% desses pacientes evoluem com algum declínio funcional. Então, é muito comum que os pacientes saiam com uma capacidade funcional pior do que eles entraram. Cerca de 2/3 desses pacientes evoluem com deteriorização física e 81% têm algum tipo de perda de massa muscular. E aí, uma coisa que a gente usa muito na prática clínica, né, é o MRC, que vai fazer uma avaliação aí numa escala similar com a escala de Kendall que a gente usava, né, na prática clínica para fazer uma avaliação inicial de força, né, do paciente. O MRC ele vai trazer para a gente parâmetros de articulações, né, de movimentos diferentes, para que a gente consiga quantificar se existe uma paralisia completa ou se existe uma preservação da força desse paciente. E aí eu sempre gosto de trazer essa provocação porque quando a gente pensa, né, no MRC e a gente pensa na escala aí, com o paciente, por exemplo, vencendo uma grande resistência ou uma pequena resistência, a gente pensa no MRC como uma avaliação de força. E, na verdade, o MRC, ele é uma estratégia para detectar fraqueza muscular. Se a gente for pensar, uma avaliação quantitativa, e mesmo qualitativa da força muscular, ela está muito mais associada com quanto de torque aquele músculo pode gerar do que se aquele músculo é capaz de vencer uma resistência ou vencer a gravidade. Então, quando a gente pensa no MRC, na verdade, a gente está detectando limiares de fraqueza muscular desse paciente hospitalizado. Então, MRC abaixo de 48 ou MRC modificado, né, ou simplificado abaixo de 36, vão trazer essa ideia para a gente de, opa, esse paciente tem fraqueza muscular instalada. Tá? Então, ele vê o limiar de fraqueza muscular muito mais do que força. Quando a gente fala numa avaliação mais específica da força muscular, aí a gente já vai para uma avaliação de dinamometria, né? Então, o hand grip é uma avaliação por dinamometria de preensão palmar, que também é uma estratégia que na unidade de terapia intensiva e no ambiente hospitalar conseguem rastrear pacientes com sarcopenia e detecta de maneira muito mais sensível qual foi a perda objetiva de força desse paciente durante a internação. Só para vocês tentarem identificar isso, né? Existem vários fatores que estão relacionados com o declínio funcional, né? Dentre eles, lógico, a idade, né? A perda de peso na internação hospitalar e também alguns diagnósticos mais arrastados, como neoplasia, né? Então, pacientes que têm um diagnóstico de câncer também têm maior impacto aí na capacidade funcional. E quando a gente olha o hand grip, na verdade ele é um dos únicos fatores assim que se mantém capazes de determinar que o paciente realmente teve um declínio funcional. Porque apesar de uma história clínica ruim, isso por si só não é determinante para a perda funcional. Enquanto que uma determinação objetiva de perda de força muscular consegue sim detectar de maneira independente esse declínio funcional, tá? E aí a gente fala, né, de funcionalidade. Como que a gente acessa a funcionalidade? Eu sempre trago essa discussão porque na literatura, né, no arcabouço científico, a gente discute muito isso em metodologia científica, existe mesmo um viés de publicação.
né? Existe determinados assuntos que são hot topics que acabam tendo uma maior visibilidade nas publicações científicas. E a gente passou por um boom, né, de escalas de mobilidade, funcionalidade sendo trazidas para o ambiente hospitalar. Então, se a gente olhar, existem várias escalas de funcionalidade e mobilidade espalhadas pelo mundo, cada uma sendo desenvolvida num lugar específico. Eu trouxe aqui para vocês alguns nomes dessas escalas que a gente vai discutir, mas só para a gente ter ideia das mais frequentes aí, né? A MIF, o IMS, a PERM, o CPEX, a DEMI-score. Então, existem vários índices aí. No que tange escalas de funcionalidade, basicamente essas escalas vão tentar entender não só como que esse paciente se movimenta, mas qual que é o nível de independência funcional desse paciente. Então, tanto a MIF, a Bartel, a CATS, a CFS também vai tentar entender se esse paciente precisa ou não de ajuda para as atividades básicas de vida diária. Então, muitas dessas escalas, como a Bartel e a MIF, vão incluir questões sobre incontinência urinária, vão incluir questões sobre alimentação, sobre a capacidade do paciente se vestir, coisas que vão além só da mobilidade desse indivíduo, tá? E é lógico que existe ainda um fator que, uma vez que eu detecto uma dependência funcional, esse paciente pode ter uma apresentação clínica de fragilidade. Isso é muito comum ser rastreada nos idosos, né? E aí a fragilidade ainda vai ampliar mais ainda esse conceito. Eu trouxe para vocês, né, essa elucubração da Edmonton, que é uma das escalas de fragilidade, né? Então, a CFS, por exemplo, que é a Clinical Frailty Scale, ela é uma escala de fragilidade, mas ela é muito parecida com o CATS. Então, ela fala muito mais sobre a fragilidade física do indivíduo do que sobre a fragilidade de todos os componentes daquele indivíduo, né? Então, quando a gente pega a Edmonton, por exemplo, ela traz questões não só sobre a performance funcional e a dependência funcional do indivíduo, mas ela traz questões sobre nutrição, sobre humor e cognição, sobre status de saúde, sobre uso de medicação. Então, ela é uma visão muito mais holística da possível fragilidade clínica desses pacientes, tá? Só para vocês terem uma ideia, alguns perfis de pacientes, de fato, apresentam uma maior fragilidade clínica. Então, vários estudos têm mostrado que se o paciente é idoso e tem uma insuficiência cardíaca associada, ele é um paciente que apresenta um score, né, de fragilidade no Edmonton pior do que o idoso fisicamente ativo. Eu deixei aqui para vocês um QR Code para vocês terem acesso. A Edmonton Frail Scale, ela é uma escala que ela, em teoria, ela tem que ser usada com registro, tá? A gente sabe que a gente consegue baixar na internet, né? São modelos inclusive adaptados, mas o ideal é que, tanto para pesquisa quanto para uso clínico, você faça um pedido de registro no site da Edmonton. Frail Scale, tá? Para que você consiga ter a versão validada no idioma e original para aplicação nesses indivíduos, tá? É lógico que para alguns limiares de uso, essa é uma escala paga, mas para uso clínico ou para uso em pesquisas com um número amostral acima de 500 indivíduos, você pode usar ela de maneira gratuita, contanto que seja registrado, tá? Então, deixo para vocês aqui essa possibilidade, tá? Isso aqui eles colocam bastante, né? Que o uso acadêmico aí acima de 500 indivíduos, a gente já tem aí um custo de US$ 500 canadenses, tá? Mas se for um estudo menor, vale super a pena usar, porque ela é uma escala muito mais completa. E aí, pensando que a gente já falou sobre funcionalidade e sobre fragilidade, a gente tem esse grande boom de escalas de mobilidade, que basicamente vão tentar entender como que o paciente evolui a sua verticalização na UTI até a alta hospitalar. E aí a gente vai discutir um pouco das escalas que a gente tem, né, disponíveis. Uma das escalas que é
amplamente utilizada no Brasil, porque tem participação do Ricardo Kendi, que é um grande pesquisador nessa área, é a escala de Perm, né? Que foi construída aí com domínios específicos para tentar entender não só a capacidade funcional desse paciente, né, ou pelo menos o nível de funcionalidade básico desse paciente, mas possíveis barreiras que possam impedir esse paciente de evoluir essa mobilidade, tá? Então, a PERM tem esses domínios, opa, desculpa, de estado mental, potenciais barreiras, força funcional, mobilidade no leito e transferências. E uma das coisas bem interessantes que a escala de PERM trouxe é começar a incluir uma visão um pouco mais qualitativa dessa verticalização também, né? Pensando que não só é importante que o paciente saia andando da UTI, mas que ele saia andando com uma certa performance, né? Então, aqui a gente vê que na última pontuação, né? No último nível de pontuação da PERM, a gente tem a endurance, que é a capacidade de andar ali em 2 minutos, sendo avaliada de uma maneira um pouco mais objetiva do que só entender se o paciente anda, né? Sim ou não, tá? Ah, aqui eu deixei para vocês o QR Code da PERM, né? Vocês têm o acesso a esse artigo que tem bem descrito como que a gente avalia. Isso é outro ponto forte da escala, uma vez que todos os parâmetros da escala de pontuação têm uma definição bem estabelecida. Então, isso melhora a reprodutibilidade dessa escala de avaliação de mobilidade na UTI. A gente tem também a IMS, que vem do inglês, né? ICU Mobility Scale, que não, no português não pegou como emo, né? Todo mundo continua chamando de IMS. Ela é uma escala mais intuitiva, né? Então, é a escala que a gente acaba usando também no Hospital São Paulo. É uma escala que vai de 0 a 10. E aí, quando a gente pensa, né, intuitivamente, se eu estou tentando avaliar a mobilidade do paciente. 0 me traz uma ideia daquele paciente que não sai do leito, né? O paciente que está restrito ao leito. E 10 é a mobilidade máxima que a gente espera ali na alta da UTI, que é um paciente que deambula sem, eh, sem apoio, tá? Então, é uma escala bem intuitiva que a gente consegue usar, na prática clínica. Ainda, se a gente for pensar, né, na proposta do IMS, ela também foi proposta por esse grupo australiano, né, para que a gente conseguisse determinar parâmetros de atividade que seriam alvos de terapia para esse paciente, né? Saiu um grande ensaio clínico aí sobre o uso da IMS para estratégias de mobilização, mas aí são coisas que a gente na prática clínica, principalmente, né, trabalhando muito com reabilitação cardíaca baseada em exercício, a gente vê que a prescrição de exercício unicamente baseada na capacidade do paciente atingir certo marco motor pode não ser a melhor estratégia, né? E talvez tenha sido uma das críticas que a gente pode levantar do artigo da Carol Hodgson, que mostrou as diferenças aí do grupo que mobilizou, né, precocemente, com o grupo que, em teoria, fez um tratamento mais padrão, tá? Quero chamar a atenção aqui que uma das estratégias do IMS era tentar otimizar a prescrição ali do exercício de acordo com a mobilidade do paciente. Olha que curioso, eles colocaram que um paciente com IMS acima de 7, ou seja, aquele que anda, né, com pelo menos um apoio ou um dispositivo de marcha, ele teria que ter ali planejado 60 minutos de exercício e andar uma distância maior que ele conseguisse, tá? E aí a gente sabe que na prática clínica, né, um doente crítico, 60 minutos fora do leito, não necessariamente significa benefício, né? Tanto porque essa não é uma estratégia de prescrição de exercício que a gente pode considerar treinamento, porque não existe aqui uma prescrição de volume de exercício, existe uma prescrição de tempo, mas sem prescrição de intensidade, né? Então, isso inviabiliza chamar essa estratégia de, sim, uma prescrição de treinamento físico para esses pacientes, né? E acaba que a gente expõe o paciente a um tempo maior,
desmonitorizado, né? Se for pensar que esse paciente vai estar andando numa unidade de terapia intensiva durante 1 hora, é um tempo que o paciente não está no leito, né? Então, esses parâmetros acabam explicando por que que muitas vezes esses pacientes acabaram tendo alguns desfechos, principalmente cardiocirculatórios, mais desfavoráveis com essa estratégia. Então, a gente tem que lembrar que a IMS traz para a gente uma maneira da gente quantificar a mobilidade desse meu paciente e tentar trazer e extrair daí marcadores para a gente ter indicadores clínicos específicos da fisioterapia para o atendimento do paciente no ambiente hospitalar, tá? E é lógico, é um desafio, né? Porque grande parte das UTIs, os pacientes estão saindo mesmo com maior funcionalidade, porque a gente conseguiu avançar estratégias de tratamento na unidade de terapia intensiva que levaram a diversos desfechos favoráveis, né? A redução de diversas complicações da internação na UTI, né? Com isso, a gente tem algumas estratégias mais avançadas de avaliação de funcionalidade desses pacientes que ultrapassam apenas essa visão de o paciente atingiu ou não atingiu a verticalização, ele andou ou não andou, né? Então, a gente está tendo uma nos últimos 2 anos, né, a gente começou a ter isso, uma migração de estratégias mais quantitativas e qualitativas, não só de mobilidade, mas também de funcionalidade. Então, o PFIT, né, que é um teste de terapia intensiva para avaliação física, ele traz, por exemplo, a capacidade de cadência, além da força, né, no ombro e no joelho, a capacidade de cadência em marcha estacionária do indivíduo que está em terapia intensiva ainda. Então, já começa a trazer uma avaliação um pouco mais eh, dinâmica da funcionalidade do que só um marco motor mesmo, né? Também o SPPB foi trazido para essa realidade, né? Que é uma bateria de performance de 3 áreas aí principais, né? A gente tem no SPPB a primeira área de avaliação, um teste de equilíbrio, né? Então, o paciente fica em 3 posições e a gente quantifica, né? E aí a gente tem aqui tanto uma avaliação quantitativa, porque você consegue determinar o tempo que o paciente fica na postura, quanto qualitativa, que é atribuir uma nota a esse tempo que o paciente mantém na postura. E aí a gente tem os outros dois domínios, que é o teste de velocidade de marcha ou em 3 metros ou em 4 metros, então é um teste bem rapidinho, né? É parecido, similar a um TUG, né? Que eu vou falar mais para frente. E o teste de sentar e levantar, que também tem uma avaliação, né? Quantitativa, mas que depois pode ser traduzida qualitativamente, né? Em bom, ruim, médio, ou paciente que está acima ou abaixo do esperado, tá? Olha que interessante, quando a gente pensa, né, nas escalas de funcionalidade, se a gente for olhar, né, um PFIT, por exemplo, a gente tem dentro da unidade de terapia intensiva a possibilidade de que muitos pacientes atinjam ali um efeito teto, que é, olha, o paciente performa tão bem na escala que eu estou aplicando com ele, ou na estratégia de avaliação que eu estou aplicando com ele, que eu, na verdade, estou entendendo que o meu teste está aquém da possibilidade do meu paciente. O meu teste não está conseguindo traduzir a funcionalidade e não está conseguindo ser sensível ao que eu faço com esse paciente, tá? Ao mesmo tempo, dependendo do tipo de estratégia que a gente usar, por exemplo, um SPPB, nesse artigo aqui, mostrou um efeito chão, dizendo que, olha, a maioria dos pacientes performam a menor nota possível no SPPB na alta hospitalar não, desculpa, na alta da UTI, mostrando que, olha, talvez essa população ainda não esteja preparada para fazer esse tipo de teste na alta da UTI, tá? Então, o efeito chão e efeito teto, eles são importantes para a gente pensar na nossa realidade, na unidade que a gente trabalha, qual é a melhor estratégia de avaliação, tá? É interessante também ver que escalas com, né, uma apresentação mais
qualitativa, assim, e um pouco mais voltada para a funcionalidade, elas já estão ficando, já estão tendo o efeito teto cada vez mais alto. Então, a FSS, por exemplo, que era uma escala de funcionalidade na UTI, tinha um efeito teto de 3%, ou seja, conseguia detectar muitos pacientes é, que tinham algum déficit funcional. E agora a gente já tem uns estudos mostrando que esse efeito teto está mudando para 11%, 20%, 30%, mostrando que pelo menos um terço aí da população que vai de alta da UTI não consegue ser coberta mais por uma escala funcional simples, mostrando que, opa, existem contextos de terapia intensiva que eu vou precisar sim de um teste funcional, tá? Interessante também pensar, né? A gente tem vários testes, vários tipos de pontuação, né? O que essas visões mais quantitativas podem trazer para a gente na avaliação do paciente é a possibilidade de individualmente entender a melhora do paciente, né? Então, eu consigo determinar, olha, o paciente na alta da UTI andava 330 metros, ele agora está andando 450, né? E também traduzir num pool de pacientes uma melhora percentual, e não só uma melhora de verticalização ou de atingir um marco motor acima ou não, tá? Então, a capacidade funcional, ela traz essa possibilidade, a aplicação de testes funcionais para acessar o que a gente faz com o paciente, que é realmente devolver a funcionalidade do paciente, ela é capaz de resolver esse efeito teto das escalas, ou seja, os pacientes estão saindo cada vez melhores da UTI. E as nossas escalas talvez estão começando a ficar aquém do que a gente está sendo capaz de proporcionar com a nossa mobilização precoce, com a nossa reabilitação baseada em exercício já iniciada na UTI. Então, muitas vezes, para vários perfis de pacientes, os testes funcionais vão resolver o problema das escalas que podem não ser sensíveis ao trabalho do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Além disso, você consegue avaliar essa melhora com um dado contínuo, né? Então, eu tenho um dado que ele consegue depois ser transformado numa variável mais qualitativa. Eu consigo depois é, traçar ali o que é bom, o que é ruim, baseado na performance individual de cada paciente. Ele fornece uma informação cardiorrespiratória que as escalas sozinhas não vão conseguir fornecer, e ele pode possibilitar a prescrição e a continuidade do tratamento, tá? E aí, né, pensando nisso, que testes funcionais fazem sentido para a UTI, né, pensando no contexto? A gente tem, por exemplo, o TUG, né? A aplicação do TUG, ela vem sendo tratada, né, vem sendo mostrada em pacientes em ambiente hospitalar, muito pensando na população idosa. O TUG, ele é um teste funcional em que o paciente é orientado a levantar-se de uma cadeira, né, sem usar os braços da cadeira, sem auxílio, e percorrer aí uma distância de 3 metros. E aí, nessa distância, a gente vai fazer literalmente uma quantificação do tempo que ele demora para fazer isso. E o interessante é que tanto a distância é importante, quanto à classificação desse tempo. Então, a gente consegue, por exemplo, determinar um limiar de risco de queda para esse paciente. Tá? Então, o TUG ele é bem interessante e ele é um teste que precisa de uma metragem, né, um espaço físico muito pequeno para ser realizado. E o interessante também é que, pensando na segurança e na reprodutibilidade desse teste, alguns estudos já começaram a fazer o TUG em ambiente hospitalar e viram que, de fato, a gente consegue ter uma boa reprodutibilidade quando a gente faz 3 medidas, tá? Então, para a gente ter ideia que existe um efeito aprendizagem do teste, e como o teste é muito curto, né, é uma distância muito pequena, a gente tem que fazer né, pelo menos 2, 3 repetições para conseguir ter o efeito bem aferido desses pacientes, tá? Outro teste que tem crescido bastante, né, no ambiente hospitalar é o teste de sentar e levantar, que é um teste que consiste, então, do paciente levantar-se de uma cadeira, né,
sem apoiar, de preferência. Se for um paciente que faz uso do dispositivo de auxiliar de marcha, a gente pode usar o paciente com o dispositivo, mas o sentar e levantar, ele tem algumas variações. Então, eu posso fazer um sentar e levantar, como é o teste do SPPB, né? Vou até voltar aqui para vocês verem. Opa! Eu posso fazer um sentar e levantar de 5 repetições, né? Que é um teste de sentar e levantar, que eu consigo quantificar o tempo que o paciente leva para sentar e levantar 5 vezes. Posso fazer um teste de sentar e levantar de 30 segundos, ou fazer um teste de sentar e levantar de 1 minuto, tá? O que é interessante? O teste de sentar e levantar de 30 segundos, por exemplo, ele tem ali uma marcação de limiares já bem estabelecidos na literatura para pacientes que estão sob risco funcional. Então, eu sei, por exemplo, que o paciente que faz menos do que 6 repetições no sentar e levantar, ele é um paciente que tem mais risco de uma alta hospitalar demorada. É um paciente que tem um limiar de dependência funcional é, prejudicado, né? Então, é um paciente que eu consigo detectar já na alta da UTI, que é uma prioridade de atendimento numa enfermaria, por exemplo, né? Então, é um teste bem interessante para a gente utilizar. Existe, né, um efeito teto nesse teste de sentar e levantar de 30 segundos para pacientes com força muscular preservada. Então, aqueles pacientes que têm uma função de membro inferior muito boa, talvez o sentar e levantar de 30 segundos não seja a melhor opção, porque ele vai ter um efeito teto. Todos os pacientes vão performar bem esse teste, né? Então, é daí que vem a aplicação do sentar e levantar em outros contextos, né? Não só o sentar e levantar de 5 repetições, que consegue quantificar o tempo, né? Mas também o sentar e levantar, opa, desculpa, de 1 minuto. Então, dentre a literatura vigente que a gente tem na comparação do sentar e levantar de 5 repetições, 30 segundos e 1 minuto, que a literatura tem trazido? Que o sentar e levantar de 5 repetições, ele quantifica o tempo, então isso é muito bom, porque ele vai conseguir, inclusive, determinar variáveis cardiorrespiratórias, né? Como um teste funcional de marcha, por exemplo, mas que, dentre os 3 testes, o teste de sentar e levantar de 1 minuto, ele expõe o paciente a mais tempo durante o esforço. Então, ele permite uma avaliação mais sensível ainda das variáveis cardiorrespiratórias, né? Então, alguns estudos mostram, por exemplo, que tem pacientes que fazem o sentar e levantar de 30 segundos e eles não conseguem ter alteração suficiente de pressão arterial sistólica e diastólica para você conseguir avaliar duplo produto, por exemplo, desse paciente, tá? Então, existem vários parâmetros importantes que a gente pode tirar disso. E aí, uma alternativa, né, pensando no teste do paciente que não vai conseguir sair da UTI, é o teste integral de 2 minutos. O teste de degrau de 2 minutos, ele vai ser aplicado no paciente. Ele é um teste aplicado muito em pacientes idosos ambulatorialmente. Ele está sendo trazido para o ambiente hospitalar, que é um teste em que o paciente vai elevar o joelho em uma marca, né? E essa marca é feita pela marcação entre a borda superior da patela e a crista ilíaca. Então, na metade dessa marcação, a gente rebate essa marcação lá para a parede, e aí a gente solicita que o paciente consiga elevar o joelho até a marca. E aí a gente vai contar em 2 minutos quantas elevações esse paciente faz durante esses 2 minutos. Do mesmo jeito do conceito que eu falei para vocês do sentar e levantar, se eu exponho o paciente a mais tempo no sentar e levantar, a gente consegue identificar que as respostas cardiorrespiratórias vão passar por um período de estresse maior do que um teste curto. Então, isso possibilita a gente começar a observar fatores como de saturação, frequência cardíaca de recuperação, Borg no esforço. Então, já começa a trazer possibilidades no teste que ajudam na prescrição do exercício também, tá? Opa! Existe já a validação do teste de degrau de 2 minutos, né, em ambiente hospitalar. Então, existem alguns estudos com indivíduos idosos que aplicaram esse teste no ambiente hospitalar
no ambiente ambulatorial e compararam com indivíduos saudáveis. E, de fato, ele é muito sensível para determinar aí perda de funcionalidade nesses idosos, tá? Na literatura, já existe a aplicação desse teste para indivíduos que não são idosos, mas que possuem outras comorbidades. Então, hoje a gente já consegue ter valores de corte de do parâmetro do teste, né? Então, de elevações da perna ou de steps durante o teste que são considerados de normalidade, já existem fórmulas de predição para a gente conseguir entender o quão abaixo o nosso paciente está em termos de performance funcional. Olha que interessante, quando a gente pensa, né, no que o teste de degrau de 2 minutos pode dar e no que um teste de sentar e levantar pode dar, a gente consegue observar que, lógico, existe uma correlação entre eles. Apesar de existir uma correlação, essa correlação também não é muito forte. Ou seja, esse dado traz para gente que, apesar de ambos serem testes funcionais, eles estão vendo coisas diferentes. Não é à toa que o SPPB, por exemplo, tem um teste de marcha e um teste de sentar e levantar na mesma bateria. Então, quando a gente fala, né, de um teste de sentar e levantar, a gente está pensando muito mais uma função de explosão muscular e função de membro inferior do que uma capacidade cardiorrespiratória, uma aptidão, uma endurance cardiorrespiratória que esteja associada à tolerância aos esforços. E olha que interessante, no teste de sentar e levantar, a gente tem aqui, né, uma variação bem menor do que quando a gente olha o teste do degrau de 2 minutos. A gente vê que os indivíduos variam muito mais. E olha que interessante, às vezes o indivíduo tem ali, ó, 10 repetições no sentar e 10 segundos, desculpa, de marca no teste de sentar e levantar. Mas ele tem uma performance ali no teste de step de 2 minutos ou de marcha estacionária de 2 minutos, similar com alguns indivíduos que têm ali, ó, 60, 40. Isso mostra pra gente que realmente é importante avaliar o teste funcional, mas é importante entender o que que ele traz de informação para a gente, para que a gente consiga aplicar na nossa unidade de terapia intensiva, para que a gente consiga prescrever a avaliação do paciente direcionada para o que a gente quer ver. Eu quero ver se esse paciente tem endurance cardiorrespiratória antes de ir embora daqui, ou eu só estou muito mais preocupada com força de membro inferior para esse paciente, porque esse é meu perfil de risco funcional da minha UTI. Tá? Então, é muito importante a gente fazer essas elucubrações, né? A gente tem o teste de caminhada de 6 minutos também, que é um teste funcional amplamente utilizado na prática clínica, principalmente na minha área, né, de reabilitação cardíaca. Ele é um teste em que o paciente é orientado a caminhar num corredor de 30 metros, mas a gente pode adaptar para um corredor de 10 metros, tá? E o paciente é orientado a percorrer a maior distância possível durante 6 minutos, tá? É necessário para fazer esse teste um corredor mais extenso, dois avaliadores, então não é para qualquer tipo de paciente, para qualquer tipo de terapia intensiva que a gente consegue fazer um teste dessa magnitude. Mas lógico, como eu estou expondo aqui o paciente a 6 minutos de caminhada, eu vou ter muitas outras respostas que eu não tenho num teste muito curto, tá? Então, se eu não tiver um corredor de 30 metros, a gente já tem literatura falando que, olha, realmente, se você faz num corredor menor, você perde distância percorrida, porque o paciente fica mudando de direção mais vezes, mas não te impede de fazer num corredor de 10 metros. Você pode fazer no corredor de 10 metros e você, inclusive, tem que usar uma fórmula de predição para corredor de 10 metros. E se a gente olhar, né, estudiosos que desenvolveram essa capacidade de fazer o teste num corredor de 10 metros, são justamente estudiosos que estão relacionados aí com capacidade funcional no ambiente hospitalar, tá? Se eu não tiver a possibilidade clínica do meu paciente de fazer 6 minutos de teste, eu posso reduzir o teste de caminhada para um teste de caminhada de 2 minutos. Ele é um teste que permite a aplicação precoce de um teste de marcha, né, de um teste de caminhada,
e ele expõe menos tempo o paciente a um risco, né? Então, muitas vezes eu posso adaptar na minha prática clínica um teste de caminhada para 2 minutos num corredor de 10 metros. E aí, quando esse paciente vai de alta hospitalar lá na enfermaria, eu posso optar fazer um teste de caminhada de 6 minutos, que vai ser importante para uma prescrição de exercício pós-alta, tá? De fato, o teste de caminhada de 2 minutos, né? Ou pegar os 2 primeiros minutos do teste de caminhada de 6 minutos, ele consegue detectar esses pacientes aí que têm um declínio funcional comparado ali com o pré-internação, tá? Ou no momento antes de uma cirurgia, por exemplo. Então, a gente consegue usar essa estratégia sim. E olha que interessante, quando a gente fala, né? Ah, por que que a gente faz esses testes funcionais? Na cardio isso está muito bem estabelecido, porque a gente já conseguiu detectar que pacientes que fazem o teste de caminhada de 6 minutos antes da alta hospitalar, a gente consegue prever um monte de eventos que esse paciente pode ter. Inclusive o surgimento de mortalidade e eventos cardiovasculares maiores, que vão levar ao quê? A reinternação desse meu paciente, tá? Então, a fisioterapia tem um papel crucial na determinação da saúde baseada em valor, para tentar entender se essa internação hospitalar desse meu paciente, ela conseguiu ser revertida e curada o suficiente para que esse paciente não volte, né? Então, a gente tem que gerar, dentro do ambiente hospitalar, estratégias que possam reavaliar o meu paciente e levar ele para uma atuação, né, um estilo de vida que vá reduzir a condição de doença dele, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver pacientes infartados fazendo teste de caminhada de 6 minutos. No Hospital São Paulo, isso é uma prática, a Isa está aqui, né? Não me deixa mentir acerca disso, então é uma prática clínica a gente fazer teste de caminhada de 6 minutos e é seguro, sim. E a gente tem feito também no pré-operatório, no pós-operatório, pacientes com insuficiência cardíaca. Então, essa ampla experiência em fazer os testes funcionais, principalmente o teste de caminhada de 6 minutos em indivíduos cardiopatas, tem nos trazido muito benefício na prescrição e também no olhar que a equipe tem para a atuação do fisioterapeuta. Então, uma das coisas que acontece na nossa prática clínica é o próprio médico pedir um teste funcional para que ele possa fazer um ajuste de medicação, para que ele possa dar alta para o paciente com mais segurança, para que ele possa decidir se esse paciente é um paciente operável ou um paciente inoperável. Então, esses testes funcionais trazem essa visão. Nos pacientes pneumopatas, diversos estudos já têm mostrado a possibilidade de avaliar a dessaturação do paciente durante um teste funcional. Então, isso é importante para a gente, por exemplo, titular a oxigenoterapia. E muitas vezes a gente titula a oxigenoterapia num pneumopata no ambiente hospitalar, baseado numa reabilitação ou, na verdade, num atendimento que está muito aquém das necessidades de vida diária do paciente. E quando a gente institui um teste funcional, a gente está, na verdade, testando qual é o nível de consumo metabólico que esse paciente tolera e em que saturação ele faz esse nível de esforço metabólico, né? E quanto que eu preciso aumentar a oxigenoterapia para que esse paciente performe minimamente determinadas tarefas no dia a dia, né? Então, muitas vezes, se a gente titula a oxigenoterapia do paciente andando no corredor, num ritmo de passeio, isso pode não refletir a real, o real gasto metabólico que as atividades de vida diária vão ter nesse paciente, quando esse paciente for para casa, né? Então, se for um paciente mais ativo, que vai tomar banho sozinho, vai fazer algumas tarefas de casa, eu não expus ele, né, a um teste que consiga mimetizar esse gasto metabólico para ter segurança na minha prescrição de oxigenoterapia ainda no hospital, tá? Então é muito importante. Uma das coisas que a gente usa também para fazer essa avaliação e a titulação é a área de dessaturação para tentar entender qual é o nível de oxigenoterapia que eu tenho que manter para que esse paciente desature menos possível durante esse esforço, tá? Então,
Quando a gente pensa tanto nas escalas que a gente vai utilizar de mobilidade, funcionalidade, rastreio de fragilidade, quanto nos testes funcionais que a gente vai usar, a gente sempre tem que pensar no objetivo terapêutico disso. A prescrição de exercício baseada no teste de caminhada de 6 minutos, ela pode ser feita por predição, né, por fórmula de predição do VO2, ela pode ser feita por distância, ela pode ser feita pela velocidade ou pace atingido durante o teste. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito na cardiologia, quando a gente faz o teste de caminhada de 6 minutos no paciente, na verdade, ele é uma medida para a gente de quilômetro por hora. Então, com a velocidade da marcha do paciente, eu consigo prescrever, né? Qual é o equivalente do pace para uma marcha de 3,26 km por hora. Ah, é um pace de 18 minutos, ou seja, ele demora 18 minutos para percorrer 1 km. E aí, quando o paciente vai de alta, eu já consigo dar para ele uma meta terapêutica de tempo e distância percorrida para um exercício, tá? Vou até passar aqui que acho que ficou claro. E aí, quando a gente pensa, né, em atingir a velocidade, o que que é importante? Eu uso o teste funcional para fazer essa prescrição de exercício, né? E eu vou fazer uma prescrição da velocidade do meu paciente pensando numa progressão no ambiente hospitalar e pensando também numa prescrição pós-alta para esse paciente. Então, é sempre importante a gente ter demarcações mesmo na unidade de terapia intensiva, no corredor do hospital, para que a gente consiga, no atendimento da fisioterapia no ambiente hospitalar, quantificar a distância que o paciente andou, em quanto tempo ele andou, para aí conseguir fazer uma regrinha ali de 3 para ver qual é a velocidade de marcha desse indivíduo, tá? Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Só para trazer uma reflexão final, quando a gente olha, né? Esse foi um estudo que avaliou pacientes que evoluíram com fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. E aí eles avaliaram o paciente por diversos aspectos, né? Tanto funcionalidade quanto fraqueza muscular. E o que que eles viram? Quando eles avaliaram, por exemplo, por MIF, que é a medida de independência funcional, os pacientes que tinham uma fraqueza grave, né, uma fraqueza muscular grave, ou seja, um MRC lá bem baixo, com o limiar abaixo de 48, eles viram que de fato existia ali um impacto na independência funcional desses indivíduos. Eles ficavam mais dependentes. Mas aqueles com fraqueza moderada ou sem fraqueza, eles mantinham certo nível de independência funcional, né? Mostrando para gente que, olha, a independência funcional, ela está associada naquele espectro de paciente que perde muita força. Esse é o paciente que vai ficar mais dependente. E aí, quando eles foram olhar o TUG, por exemplo, eles viram que, opa, eu comecei aqui a ver que tudo bem, né? O paciente com uma fraqueza muito grande, lógico, ele vai performar mal num teste funcional mais curtinho. Mas aí eu já começo a ver que, opa, o cara que tem fraqueza moderada, ele também não é tão igual assim àquele sem fraqueza. Então, sair do olhar só da independência funcional e começar a olhar para a funcionalidade, começou a ver que, opa, existe sim diferença de performance naquele que adquiriu alguma fraqueza para aquele que não tinha fraqueza. E olha que interessante, quando a gente olha, né, aqui para as medianas do teste de caminhada, aí fica mais claro ainda, né? Como eu estou fazendo um teste que expôs o paciente a mais tempo ali sob esforço, aí eu consegui realmente diferenciar que, lógico, quem tem uma fraqueza grave perdeu muita funcionalidade, quem tem uma fraqueza moderada tem menos funcionalidade do que aqueles que não tiveram fraqueza, mostrando para a gente que existe sim um componente importante da fraqueza muscular sobre a capacidade funcional, mas também existe um componente cardiovascular que, numa avaliação única e exclusiva de mobilidade ou independência funcional, eu não consigo detectar. Eu preciso do teste funcional para chegar nesse espectro, né? Então, quando a gente pensa, né, tá, mas que ferramenta eu vou escolher? O que que é importante a gente sair com a mensagem hoje? Eu não vou escolher uma ferramenta que vai dar um efeito chão, então eu preciso conhecer o perfil de pacientes
na minha UTI. Não adianta eu usar uma escala de superfragilidade num ambiente em que os pacientes vão fazer day clinic, que eles fazem cirurgia, ficam 24 horas internados na UTI e vão embora. E também não adianta eu chegar e fazer, né, um teste, uma avaliação muito rebuscada para um paciente que tem um curso clínico ali que vai gerar uma alteração funcional muito grave. Então, basicamente, quando eu for escolher a ferramenta, eu vou tentar entender qual é o perfil do meu paciente, qual é o tempo de permanência desse paciente na unidade de terapia intensiva e no hospital? E qual que é o curso clínico mais comum? O que que esses pacientes enfrentam quando internam? Olha, o meu perfil de UTI é pacientes com sepse, a maioria são idosos ou pacientes com fragilidade social que internam por uma infecção, eles ficam mais tempo internados, a gente não tem muito pós-operatório, então são pacientes de internação complicada e longa. Então não adianta eu querer fazer um teste de caminhada de 6 minutos na alta hospitalar desses pacientes, porque vários desses pacientes vão estar em efeito chão, eles nem vão conseguir performar o teste, ou se fizerem o teste, eles vão andar 10 metros em 6 minutos. Por outro lado, se eu tiver uma UTI, né, de pós-operatório, uma UTI única e exclusivamente de pacientes infartados, em que a maioria dos pacientes chegam, angioplastam e vão embora, esses pacientes vão sair andando, independente do trabalho da fisioterapia. E aí faz sentido eu usar um teste para tentar detectar. Tá, ele saiu andando, mas com que qualidade? Com que condicionamento cardiovascular? Então, eu preciso entender o contexto da minha unidade para criar marcadores específicos para o que eu preciso fazer enquanto fisioterapeuta e para mostrar o valor que a gente tem naquela unidade. É lógico que existem escalas ou estratégias que são unificadas, que podem te trazer uma ideia, né? Então, eu posso, por exemplo, usar o IMS em todas essas unidades. Só que eu vou olhar para o IMS talvez de uma maneira diferente. Então, talvez na unidade de terapia intensiva com pacientes que sofrem de sepse, eu vou olhar quantos pacientes eu consigo dar alta da UTI com o IMS mais próximo de 10 possível. Já numa unidade em que o paciente entra, faz um cateterismo, vai embora, talvez eu precise olhar não se ele vai embora com IMS de 10, porque ele vai mesmo, independente da fisioterapia. Mas eu talvez tenha que olhar quanto tempo ele demora para atingir esse IMS de 10, que eu já sei que ele vai sair com IMS de 10, mas quanto tempo ele demora? E aí eu consigo mostrar o valor. Olha, a presença da fisioterapia nessa unidade acelerou a recuperação do paciente pós-cirúrgico. Então, é só para a gente ter uma ideia como usar essas ferramentas para responder uma questão e para mostrar o trabalho feito pela fisioterapia. Esse é um site que eu sempre gosto de colocar, eu brinco que é o up-to-date dos testes funcionais. Na verdade, é um site de um laboratório, um centro de reabilitação canadense, mas eles têm todas as atualizações dos testes funcionais, em que população foram utilizados, em que ambientes foram utilizados, o que que é normalidade. Então, é um site bem legal para a gente tentar entender, poxa, acho que eu queria fazer um teste funcional na minha unidade, mas o que que será que cabe? Então, é um site legal para a gente buscar quais são as melhores estratégias disponíveis. Vou deixar aqui os meus contatos, tá? De LinkedIn, Instagram, mas fico aí super à disposição para possíveis discussões, perguntas, para a gente conseguir confabular juntos estratégias melhores aí para fisioterapia hospitalar. Obrigada, gente.